ano, tudo bem? Vamos iniciar com o livro de Ciências, na página 29, onde fala sobre o ciclo da matéria. Vamos lá. Nessa primeira imagem aqui, nós temos os decompositores, os consumidores e os produtores. Vejam que aqui é um ciclo, tá? Sempre ocorre essa ordem. A manutenção da vida depende de uma constante renovação da matéria. As trocas existentes entre os seres vivos e o meio ambiente mantêm o equilíbrio e a renovação de elementos e substâncias através de ciclos. Com a morte de um organismo, a matéria orgânica que constitui seu corpo é degradada e os elementos químicos que a compõem retornam ao ambiente. Página 30 fala sobre cadeia alimentar. Os seres vivos estão intimamente relacionados entre si e com o meio ambiente, principalmente com relação à alimentação, tanto para os animais como para os vegetais e os outros seres. O alimento é um elo. Assim, forma-se entre eles uma relação chamada de cadeia alimentar. Como exemplo de cadeia alimentar, podemos citar o gafanhoto, que vai comer a planta, o sapo, que come o gafanhoto, a cobra, que vai comer o sapo, o gavião, que come a cobra, e os fungos e bactérias que decompõem o gavião, encerrando a cadeia alimentar. Durante esse caminho, a energia e a matéria são transferidas de um organismo para outro. Na figura abaixo, essa transferência é representada pelas setas. Aqui a gente pode ver a sequência das setas, né? Ele vem assim. Então, sempre seguindo uma ordem. Aqui nós temos os produtores vegetais, né? Plantas. Os vegetais e pode ser as algas também. E aqui vem para os consumidores, tem o primário, secundário, né? Vem aqui o gafanhoto, sapo, cobra, gavião. E depois nós temos os decompositores, que é quando o gavião apodrece, né? Morre, e vem os fungos e bactérias, né? Sempre nesse ciclo. Entre os animais existentes na natureza, encontramos aqueles que caçam, conhecidos como predadores, e os que são caçados, chamados de presas. Assim, ora um animal pode ser predador, como é o caso do sapo, que caça o gafanhoto. Então, nesse momento, o sapo está sendo predador, ele está indo atrás do gafanhoto, está indo atrás de se alimentar. Mas ele também vai ser uma presa. Por quê? Porque vem depois a cobra e vai, pegar o sapo. Entretanto, os animais não comem nem caçam apenas um único tipo de ser vivo, o que faz com que as cadeias alimentares de um ecossistema se relacionem, formando uma teia alimentar. Página 31. O equilíbrio do ecossistema está ligado à realização de todas as etapas. Caso alguma dessas espécies venha a ser extinta, as outras não resistirão, uma vez que todas possuem uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra para sobreviver. Gente, se na cadeia alimentar existe um ciclo, né? Na teia alimentar eles vão atrás de outros seres vivos, não fica só naquele, né? Mas nessa cadeia alimentar, quando tem um ciclo,
e um animal entra em extinção, o que é que vai acontecer com os outros? Os outros vão ficar sem alimento? Eles não vão resistir, eles vão morrer. Por quê? Porque o elo que existe entre eles, a ligação, é do alimento. Eles têm o mesmo objetivo, a busca do alimento. Se não tem alimento, o que acontece? O animal morre. A cadeia alimentar é composta por 3 níveis tróficos. Vejamos quais. Nós temos os produtores, que a gente chama de autótrofos, que são os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. No caso, são as plantas e as algas, né? Eles produzem seu alimento através da fotossíntese. As substâncias produzidas por eles por meio da fotossíntese são indispensáveis para a sua nutrição e para a nutrição dos seres vivos que se alimentam de vegetais e algas. Nós temos os consumidores, que são chamados de heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento. Eles necessitam consumir outros seres para obter energia. Nós temos os consumidores primários, que são os animais herbívoros, ou seja, animais que se alimentam de produtores, os vegetais ou as algas. São herbívoros o coelho, a anta, etc. Os consumidores secundários. Esses consumidores secundários, eles vão se alimentar dos consumidores primários. Olha a ordem, ó. Produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Esses consumidores secundários são herbívoros. Quem são os herbívoros? A onça, a cobra e outros animais. Eles são chamados de carnívoros, né? Na verdade, assim, eles vão se alimentar dos consumidores primários, que são os herbívoros, né? Os secundários são carnívoros. Então, eles vão assim, ó. O secundário se alimenta do primário. Carnívoro se alimenta do herbívoro. E o consumidor primário, que é herbívoro, se alimenta dos produtores, que são as plantas ou as algas. Existem ainda os que se alimentam tanto do animal quanto do vegetal. Eles são chamados de onívoros. São animais que ocupam mais de um nível trófico. Exemplo: ao comer arroz e feijão e bife, o homem é consumidor primário. Quando a gente se alimenta de arroz e feijão, né, nós somos chamados de consumidores primários, porque esses alimentos vêm da terra, né? Somos primários. A partir do momento que a gente vai consumir bife, a gente vai consumir o quê? Um animal carnívoro. Então, a gente vai ser o quê? Um ser humano, um ser vivo, onívoro, porque a gente vai se alimentar tanto do vegetal quanto do animal. Tanto o herbívoro quanto o carnívoro. Temos também os decompositores. Os seres decompositores transformam os restos em nutrientes que ficam no solo e são aproveitados pelos vegetais para realizar a produção do seu próprio alimento. São as bactérias e os fungos que se alimentam de matéria orgânica, de animais mortos e de restos de vegetais. Eles decompõem o alimento, devolvendo ao meio ambiente os nutrientes gastos pelos produtores. Vocês sabem que os produtores são as plantas ou então as algas.
como elas produzem o seu próprio alimento, né? Então, esses decompositores ajudam a esses produtores a produzir seu próprio alimento, porque eles vão retirar da terra o seu sustento, a sua alimentação. Portanto, os decompositores fertilizam o solo. Os cogumelos, que são exemplos de fungos, são decompositores. Página 32. Os seres vivos consumidores podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem. Os herbívoros são os que se alimentam apenas de vegetais. Os carnívoros se alimentam de carnes. Os onívoros se alimentam tanto de vegetais quanto carne. Agora a gente tem os hematófagos, que são aqueles animais que se alimentam de sangue, aqueles insetos, né? E os insetívoros se alimentam de quê? De inseto. Olha só, alguns exemplos. Carnívoros. Nós temos o jacaré e o tubarão. Herbívoros, nós temos a girafa e o gafanhoto. Onívoros, nós temos o próprio ser humano e a raposa. Hematófagos, que se alimentam de sangue, temos o pernilongo, a chamada muriçoca, e o carrapato. E os insetívoros, que se alimentam de insetos, temos o tamanduá e o beija-flor, tá? Então, vocês vão fazer atividades de fixação das páginas 33 e 34, falando sobre o ciclo da matéria. Em matemática, nós vamos dar continuidade à atividade de adição, cálculo mental. Então, resolvam as páginas 45 e 46, ok? Observe que na terceira questão da página 45 fala para decompor apenas a segunda parcela. Você já sabe o que é decomposição, mas vocês só vão usar na segunda parcela, tá bom? Então, nossa aula termina por aqui. Tchau e até amanhã.